tem que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um processo, ao longo de um mandato. Por isso, né, eu posso adiantar para vocês, né, hoje em dia, por coincidência, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele. Na segunda-feira, em entrevista à Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro deu pistas importantes sobre quem deve ser o candidato a vice na disputa pela reeleição. Primeiro disse que era mineiro, depois foi ainda mais explícito. Vou dar mais uma dica, é nascido em Belo Horizonte. Tá bom, presidente. Mais uma dica, fez colégio militar. Bom, o único ministro de Belo Horizonte é o da Defesa e Braga Neto também estudou em colégio militar. Mais que isso, é um oficial da reserva que se notabiliza pela discrição e pela fidelidade a Bolsonaro. Fidelidade essa que já apareceu em diferentes ocasiões, inclusive antes mesmo dele assumir a defesa, quando ainda era ministro-chefe da Casa Civil. No depoimento hoje à tarde, o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, referendou a versão de Jair Bolsonaro de que queria trocar a segurança dos familiares no Rio e não a superintendência da PF no estado. O que Bolsonaro espera com a escolha praticamente definida de Braga Neto para ser candidato a vice? Como essa decisão afeta a cúpula militar? E de que forma o Centrão, que preferiu o nome de um civil, avalia essa decisão? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Daniel Golino, que cobre o dia a dia do Palácio do Planalto, e com a colunista Bela Megali. Fique com a gente. Daniel Golino, o presidente Jair Bolsonaro já deu a entender com bastante clareza que o vice na chapa dele esse ano será realmente o atual ministro da Defesa, General Braga Neto, né? O que pesou nessa escolha do Bolsonaro? Pois é, Carol, o presidente na segunda-feira ele praticamente confirmou que vai ser o Braga Neto mesmo, e ele mesmo disse que é importante ter um vice não para ganhar a eleição, mas sim para ajudar a governar. E o que os assessores do presidente, os auxiliares dizem, é que ele considera que um militar ajudaria a evitar um possível processo de impeachment. Ele acha que os parlamentares teriam uma resistência a tirar um presidente para botar um general no lugar, e também ele teria medo que, se fosse um político como vice, esse político poderia ter uma articulação maior com o Congresso e conspirar para ficar no lugar dele. Então ele confia bastante no Braga Neto e acha que o perfil dele serviria para dar estabilidade ao governo. Conta pra gente um pouco da história dessa confiança que o presidente acabou adquirindo no Braga Neto, né? Inicialmente ele foi para a Casa Civil, depois ele foi para o Ministério da Defesa em um momento super delicado e conturbado com a saída do general Fernando Azevedo e Silva. Como ele conquistou tanta confiança do presidente? Exatamente, Maltic. O Braga Neto entra no governo lá em fevereiro de 2020, na Casa Civil, no lugar do Onyx Lorenzoni. A ideia era mais um ministro para arrumar a casa mesmo, fazer melhor a organização entre os ministérios. E logo depois, no mês seguinte, começou a pandemia da Covid-19 e o Braga Neto se viu precisando coordenar a reação do governo. E aí tinha um centro de coordenação lá na Casa Civil e ele ganhou um pouco mais de evidência nas entrevistas coletivas, né? O então ministro da Saúde, Mandetta, ele dava aquelas entrevistas no Ministério da Saúde e o Braga Neto foi e passou tudo para o Planalto, onde ele comandava tudo. Não houve problema de despreparo ou descaso por parte do governo federal. Ele que ficava lá com os outros ministros, ditando as entrevistas, falando quem falava. E aí ele foi conseguindo, com o desenrolar da pandemia, ganhar a confiança do presidente. E no ano passado, como você disse, naquele episódio da demissão do Fernando Azevedo, o presidente demitiu ele por achar que não havia um alinhamento político necessário. E ele justamente ele escolhe o Braga Neto, que também é um general da reserva, assim como o Fernando Azevedo, para entrar no lugar, demonstrando que ele tinha confiança que o Braga Neto saberia comandar as Forças Armadas da forma que ele preferia. Quer dizer, ele acha que o Braga Neto é um cumpridor de missão e, de certa forma, uma figura um pouco mais discreta do que é hoje o vice-general Mourão, né? Que acabou assumindo ali algum protagonismo, tem feito algumas falas aí ao longo do governo, até contrapondo o presidente Bolsonaro. É um perfil diferente de militar.
É exatamente isso, Carol. Como eu disse, o presidente acha que a figura de um militar na vice ajudou a proteger ele contra o impeachment e por isso ele deseja um outro general. Mas especificamente no vice-presidente Mourão, o presidente teve várias divergências, muitas delas públicas com ele. A principal delas é porque o Mourão está sempre dando declarações à imprensa, entrevistas, e muitas vezes ele vai contra as opiniões do governo. Até o caso mais recente foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que o vice-presidente criticou e depois foi desautorizado pelo presidente. Com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá falando algo que não deve. E ao contrário dele, o Braga Neto é muito discreto, ele raramente dá entrevista, ele só participou dessas entrevistas coletivas na época da Covid e tem muito menos declarações públicas que o vice-presidente Mourão. Ou seja, se for para falar, ele fala para reforçar a confiança no presidente e sob as ordens do presidente, né? Agora, como é que o Centrão viu tudo isso, né? Essa escolha praticamente fechada, a gente sabe que o comando da campanha do presidente foi dado aos profissionais, em especial ao presidente do PL, o dono do PL, o Valdemar Costa Neto. Como esse pessoal tem acompanhado essa indicação de um militar do general Braga Neto? Então, Maltic, os políticos do Centrão, eles defendiam um nome mais político, um político mais tradicional, né, para ficar no cargo. Especificamente o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ele defendia o nome da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que achava que era, por ser uma mulher, poderia ajudar a diminuir a resistência do eleitorado feminino ao presidente. Também é uma pessoa com bastante traquejo político, é parlamentar, se dá bem com o agronegócio. E também havia defesa de outros nomes, mas o discurso é que a decisão cabe ao presidente final, então ele conseguiu demonstrar uma força ao impor o nome dele, que não necessariamente, o Centrão olhava mais para quem poderia ajudar a trazer mais votos, ou seja, algum complemento ao presidente, alguma mulher, ou alguém do Nordeste também foi cogitado, e o presidente está mais de olho no dia seguinte, né, como ele iria governar. E agora o PL, que é o partido do Bolsonaro, deve abrigar o general Braga Neto, Gulino? Então, isso ainda não está definido, mas existe a expectativa que ele vá para o PL mesmo. Ele precisa definir até o fim do mês, né, o mesmo prazo para ele sair do cargo. Foi discutido, talvez o presidente teria um vice do PP, que seria o outro grande partido da coligação, mas a tendência atual é que ele fique no PL mesmo, então seria uma chapa puro sangue. O presidente Jair Bolsonaro negou, numa transmissão ao vivo em rede social, que tenha politizado o Ministério da Defesa com a escolha do general Braga Neto. Afirmou que quem politizou a pasta no passado foi o PT. Bolsonaro elogiou Braga Neto, ressaltando que o general tem 45 anos de exército. A gente está falando dos aspectos políticos que envolvem essa mudança e também muda a política das Forças Armadas, né? Uma vez que sai um ministro militar do Ministério da Defesa, notadamente o presidente deve indicar um outro militar para ocupar esse cargo. Como está essa articulação, Gulino? Exatamente. O presidente sempre deixou claro que acha que o ministro da Defesa tem que ser algum militar, diferente dos antecessores dele, e desde que o Braga Neto começou a ser cogitado como vice, já começou movimentações internas dentro do governo e dentro das forças para saber quem poderia ser o substituto dele. O comandante da Marinha demonstrou interesse, mas a tendência é que fique alguém do Exército, por ser considerada a principal força. E aí, nisso, o nome mais cotado é justamente do atual comandante do Exército, o Paulo Sérgio Nogueira. Bom, e aí, se o comandante do Exército for promovido, no efeito cascata, o governo vai ter que nomear um novo comandante para o Exército, e aí tem um ponto sensível com as Forças Armadas, né? Isso, exatamente, que teria que ser uma terceira mudança no comandante do Exército desde o início do governo Bolsonaro, então é um assunto delicado, mas já tem um favorito que é o general Freire Gomes, que é o terceiro mais antigo atualmente. Durante a carreira militar, comandou o 1º Batalhão de Ações de Comando em Goiânia, Goiás. E, entre outras atividades, foi representante militar de defesa e de exército junto à Embaixada do Brasil em Madrid, na Espanha. Gulino, além do ministro da Defesa, outros ministros devem deixar os cargos até o fim do mês, né? Justamente por causa disso, as pessoas têm que se desincompatibilizar para poder disputar as eleições.
e aí a gente deve ter uma reforma ministerial. Como é que fica essa dança das cadeiras? Os partidos do Centrão devem ganhar mais espaço, sobretudo agora que não conseguiram emplacar a vice na chapa do Bolsonaro? Então, o presidente já chegou a falar no início do ano que até 12 ministros poderiam sair do cargo, mas agora esse número deve ficar entre 8 ou 9, incluindo o Braga Neto. A maior parte das trocas ainda não está definida. Tem um desejo, de alguns partidos de aumentarem o seu espaço. O presidente também pode aproveitar para negociar e aplacar algumas insatisfações, mas também ele tem demonstrado a intenção de colocar os atuais secretários executivos no lugar, como uma forma de manter continuidade. Ele disse isso na segunda-feira, que em algumas pastas esse vai ser a solução. E disse que pediu uma indicação para todos os ministros. Gulino, você que acompanha de perto aí o dia a dia do Palácio do Planalto, né? Qual é o humor do pessoal em relação à eleição? Algumas pesquisas têm indicado que o presidente mantém um eleitorado forte, tem se recuperado em alguns quesitos nas pesquisas qualitativas. O pessoal está animado por aí? Sim, essas últimas pesquisas que saíram nas últimas semanas têm dado uma certa esperança, um ânimo maior para o entorno do presidente. Eles acham que medidas do governo, como o Auxílio Brasil e outras, estão ajudando a recuperar a popularidade do presidente, e eles têm a expectativa que o presidente possa alcançar o ex-presidente Lula, ou até passar nas pesquisas até o início da eleição. Daniel Gulino, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Gulino, um abraço. Obrigado a vocês, bom trabalho. Bela Megali, no comando da campanha do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem o Valdemar Costa Neto, e o Valdemar imaginava que o Centrão poderia ocupar essa vaga de vice na chapa da disputa à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O caminho é outro, o presidente escolheu um militar, possivelmente para assumir essa vaga. O Centrão ficou satisfeito com isso? Vai forçar a barra, por exemplo, para ter mais poder no governo nessa nova situação? Maltic, o Centrão já contabilizou que essa escolha é de fato do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação é que esse posto de vice é muito delicado. A gente viu que o general Mourão ali sofreu uma série de ataques ao longo dessa gestão do presidente Jair Bolsonaro, que mostrou incômodo com a ação dele e até às vezes desconfiando ali de que ele poderia querer passar a perna no presidente. A avaliação dos caciques do Centrão que apoiam o governo Bolsonaro é que o Mourão sempre foi fiel. Então, que se tiver de fato um perfil político, isso vai aguçar ainda mais essa desconfiança, essa síndrome de perseguição do Bolsonaro. Isso pode complicar uma eventual futura gestão do presidente. Mas devemos ter um vice que demonstre à população que é um vice que não é para ajudar a ganhar a eleição, é para ajudar a governar o Brasil. Então, por isso, eles se conformaram aí com esse perfil militar, um perfil que o Bolsonaro se sinta seguro. Isso não quer dizer que não houve e não há ainda uma série de esforços em torno do Bolsonaro para convencê-lo a ter um perfil mais político nesse cargo, né? O sonho de todos ali, de todos os caciques do PP, do PL, com quem eu falo, segue sendo a ministra Tereza Cristina. Ela não admite publicamente, né, que teria a intenção, que toparia a empreitada, mas a avaliação é que a Tereza Cristina gostaria sim de ocupar esse posto, mas como o Bolsonaro sinaliza cada vez mais de que o escolhido será de fato um militar, então o Centrão contabilizou essa derrota. E acho que tem um ponto importante também para falar, Maltic e Carol, que é a dificuldade que o Braga Neto encontrou de ser abrigado em algum partido, seja o PP, seja o Republicanos. Eu falei com lideranças desses dois partidos que também integram a base do governo, e o que eles apontam é que tinham certo receio, certa resistência, na verdade, em abrigar o Braga Neto, porque eles avaliam que no futuro o Bolsonaro podia falar que eles já estavam sendo contemplados no governo por ter o posto de vice, quando na verdade essa chapa é considerada uma chapa puro sangue, já que o Braga Neto é a escolha única do Bolsonaro e vai trabalhar para ele e não para a legenda a qual ele vai se filiar.
E aí, nesse contexto, né, Bela, a gente falou agora há pouco com o Daniel Gulino e o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, está praticamente definido como o substituto do Braga Neto. Qual é o perfil que a gente pode esperar desse novo ministro da Defesa? Ele é visto ali, foi descrito para mim como vários ministros dessa ala política, como um nome que obedecerá ao Bolsonaro, mas não será submisso a ele. E o Paulo Sérgio, de fato, tem uma relação até mais distante, não é um amigo do Bolsonaro, como, por exemplo, o ministro Luiz Eduardo Ramos. Então, a avaliação de que, ali da ala política, é que se o Bolsonaro escolher o Paulo Sérgio, que vem despontando aí como um favorito para ocupar o Ministério da Defesa, essas críticas podem ser rebatidas, já que ele é um nome com muito respeito dentro das Forças Armadas. A gente sabe que o páreo ali está concorrido, né? Também tem o comandante da Marinha, o Garnier, que está se colocando ali, está trabalhando, tem o objetivo de ocupar esse ministério, mas na Bolsa de Apostas ele não tem muita chance. Também trabalha muito para isso o próprio Ramos, só que o Bolsonaro já sinalizou auxiliares de que o Ramos não deve ser. Inclusive chegou a ter conversas ali com o ministro de que precisa dele, precisa que ele permaneça mais perto dele na Secretaria-Geral, que é o cargo que ele ocupa hoje. Então, hoje o cenário é esse. Há uma expectativa de que até quarta, quinta-feira dessa semana, um martelo sobre quem vai ocupar esse ministério tão estratégico para o Bolsonaro seja definido. Ô Bela, o nome do Braga Neto não amplia o eleitorado do Bolsonaro, né? É um nome que apela ali para os convertidos, para quem já vota realmente no Bolsonaro. Qual é a estratégia da campanha para atingir esse objetivo, vencer resistências? A primeira-dama Michele Bolsonaro, por exemplo, deve ter um protagonismo maior esse ano para tentar ser uma espécie de cabo eleitoral entre as mulheres? Vai sim, Carol. A figura da primeira-dama Michele Bolsonaro vai ser bastante explorada. Segundo o núcleo duro ali da campanha do presidente Bolsonaro, um dos problemas que ele ainda enfrenta é a forte resistência em meio ao eleitorado feminino. E as pesquisas internas do partido, segundo eles me relataram, mostram que a figura da Michele ajuda a aplacar esse tipo de resistência. Então, hoje ela é descrita ali pelo núcleo duro do governo e da campanha presidencial como você citou aí, o principal cabo eleitoral do presidente Bolsonaro. Outra estratégia que eles pretendem ali fazer, já em relação ao PT, mirando hoje o ex-presidente Lula, que é o principal adversário do Bolsonaro, Carol, é colar cada vez mais a imagem do Lula em petistas que teriam ali, as pesquisas mostram que tem uma certa resistência. Então é colar a imagem do Lula na figura do ex-ministro José Dirceu, da própria presidente do partido Gleisi Hoffmann, entre outras figuras que o eleitorado mostra ali alguma resistência. Essas são as estratégias principais e que estão sendo traçadas ali pela campanha do Bolsonaro para que ele consiga crescer nas pesquisas. Agora, levar a primeira-dama para uma campanha eleitoral, a gente sabe que pode ser perigoso para o presidente, né? Pode desgastar a imagem dela. Existem casos que podem ser chamados ao longo da campanha, como é o caso do cheque, né? O ex-assessor Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar, depositaram R$89 mil em cheques na conta bancária da primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso pode aparecer na campanha, o pessoal está com medo, há uma preocupação em relação a isso? Maltic, essas lideranças ali desse núcleo duro da campanha fizeram uma avaliação para mim de que hoje a presença da Michele é mais positiva do que negativa em relação a esses desgastes. Eles têm um discurso que o STJ anulou ali o caso das rachadinhas e que a Michele nunca foi investigada. Esses são pontos que eles destacam e apontam que a figura da Michele traz mais, abre aspas, leveza para o Bolsonaro, ajuda a reforçar a imagem de família, né, que é uma imagem que o Bolsonaro bate bastante nessa tecla, e apontam
que ela tem uma série de projetos sociais, ela tem a causa aí das doenças raras, desde o início do governo ela aponta, né, para essa bandeira, e isso é uma figura que fala bem, é carismática, é bonita, que traz apelo popular. Então hoje a balança da campanha mostra que a figura da Michelle é mais positiva, muito mais positiva, segundo essas avaliações desse núcleo duro da campanha, do que negativa. Inclusive, integrantes da equipe do Bolsonaro que fazem essa estratégia eleitoral chegaram a ter conversas diretas com o vereador Carlos Bolsonaro, que concentra ali o poder sobre as redes do presidente, né, as redes sociais, já que ele e a Michelle já protagonizaram ali algumas desavenças nos bastidores da família, já chegaram inclusive a ficar rompidos por mais de uma vez. E os relatos que eu tive é que o próprio Carlos Bolsonaro avalia que é importante ter a presença da Michelle na campanha. Agora, Maltic, o que eu achei curioso é que ontem foi o aniversário do presidente Bolsonaro, inclusive tiveram ali algumas agendas, né? Teve uma festa surpresa no Palácio do Planalto, com direito a bolo, todos os ministros presentes, e a primeira-dama não apareceu. Foi esse o comentário ali geral nessa festa surpresa organizada pela equipe do Bolsonaro no Palácio do Planalto ontem. Pois era isso que eu ia te perguntar, se combinaram tudo isso com a Michelle, porque ela tem sido muito discreta, né, nesse governo Bolsonaro. Ela aparece em alguns eventos e tal, mas não é exatamente uma primeira-dama com protagonismo, que tem uma voz ativa, né? Ela vai, de fato, entrar de cabeça na campanha? Esses caciques do Centrão, que estão ali envolvidos diretamente na campanha, afirmam que sim, que a Michelle está disposta a entrar, que vão tentar colocar ela em todas as viagens com o Bolsonaro e também fazer agendas ali independentes ao presidente. E ela já deu alguns gestos, Carol, de que de fato anda animada nessa frente. Chamou muita atenção a atuação dela num evento da Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia, né, muito próxima ali, que teve acesso a vários recursos ao longo da gestão Bolsonaro e apoia bastante o presidente. A Michelle chegou a vestir o uniforme, posar do lado do Bolsonaro, então foi um gesto visto como a Michelle já começando a abraçar aí a campanha presidencial. E segundo apurei ali com interlocutores do Bolsonaro, ela tem mostrado disposição, sim. Agora, o que acontece é que, assim como o marido, algumas fontes próximas a Michelle mostram que ela também é um pouco imprevisível. Então, hoje, a expectativa é que ela mergulhe de cabeça na campanha, mas se isso vai se concretizar mesmo, só o tempo vai dizer, Carol. Bela Megali, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Bela. Muito obrigado. Obrigada, Carol, Maltic. Obrigada, ouvintes. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da Jovem Pan. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.